Arrependimento e perdão. Sábado. Verso para memorizar primeira. João capítulo 1 verso 9. Para sermos purificados de todos os pecados, precisamos confessar nossos pecados ao Senhor Jesus. Ou nos mantemos na aliança com Cristo Jesus para a salvação ou nos perderemos acorrentados aos pecados. Domingo. Como está a correria da sua vida? Está você santificando o sábado como um dia do Senhor? Ou está você fazendo do sábado um dia comum e praticando os seus desejos egoístas? As suas viagens ao dia de sábado é justificada diante do Senhor Deus? Essas viagens aos dias de sábado ela tem propósito na adoração ao Senhor Deus? Precisamos estender nossas mãos para socorrer a todos aqueles no dia de sábado, sim. Mas como está sendo feita esse socorro ao próximo no dia do Senhor? Precisamos visitar a todos aqueles que precisam da nossa presença física e também espiritual através do Senhor Jesus. As suas tarefas dos dias comuns da semana têm interferido no dia de adoração ao Senhor Deus? Marcos capítulo 2 verso 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Resposta: no sábado foi estabelecido para os desejos e adoração exclusivamente ao nosso Deus. O santo sábado do Senhor é um presente e não foi dado para os nossos caprichos e desejos egoístas. Isaías capítulo 58 versos 13 e 14. Muitos estão esquecendo que é um dia exclusivo de adoração ou um encontro com o nosso Pai Criador do Universo. Segunda-feira. Oséias capítulo 6. O que você percebe, de modo específico, sobre como Deus se descreve a nos convidar ao arrependimento? O Senhor Deus revela que o arrependimento verdadeiro não é só aparência religiosa, mas um retorno sincero ao seu amor e conhecimento. Em João capítulo 15 verso 4. O Senhor Jesus reforça que esse retorno é permanecer nele como um ramo na videira. O Senhor Deus não chama ao arrependimento só para perdoar, mas para uma relação diária continuar com ele. Terça-feira. Por que o arrependimento é decisivo? O que é os tempos de refrigério? Atos capítulo 3 versos 18 e 19. A reforma é decisiva porque muda a vida e apaga pecados. Os tempos de refrigério são o alívio espiritual e renovação que vem de Deus após essas mudanças. Tempos de refrigério significa: aqueles que se arrependeram ficaram livres do pecado e que agora são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que ainda precisamos abandonar hoje? Você só sente culpa ou realmente mudou? Quarta-feira. A graça é o suficiente para você ou não? Êxodo capítulo 34 versos 1 a 10. Que verdade essencial é apresentada nesse texto? O Senhor Deus é ao mesmo tempo misericordioso e justo, e renova sua aliança com quem se arrepende. Depois do pecado do bezerro de ouro, Deus não abandonou o seu povo. Ele se revela como compassivo, paciente e cheio de amor, que perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado sem arrependimento. Há perdão disponível, mas dentro de uma relação de aliança. Seguir esta aliança em compromisso é ter transformação na pessoa de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte? Romanos capítulo 6 verso 23. Para todos aqueles que rejeitam a graça, o salário do pecado é a morte espiritual e eterna. Mas aqueles que seguem as ordenanças da graça do Senhor Jesus pela fé, esses serão salvos. A graça tem reinado pela justiça de Cristo em sua vida? Romanos capítulo 5 versos 20 e 21. O pecado só irá reinar na vida daqueles que rejeitam as ordenanças da fé pela graça. A graça reinará na vida daqueles que seguem pela fé, ou assim diz o Senhor. Deus provou o seu próprio amor para conosco dando o seu próprio Filho para morrer morte de cruz. Romanos capítulo 5 verso 8. Ter fé e coragem é provar para o Senhor Jesus que o amamos. Aqueles que viver pela graça do Senhor Jesus, aceitará a viver uma vida de obediência sem questionar as suas ordenanças. Aqueles que me amam guardará os meus mandamentos.
lembrando que não é as leis dos mandamentos que salva, mas a graça que incentiva a viver essa obediência pela fé é a mesma que salva a mim e você. Quinta-feira. Quais são as suas vestes mais caras? Mateus capítulo 22 versos 1 a 14. Jesus conta a parábola para explicar uma verdade sobre as vestes. Qual é a mensagem que essa parábola nos transmite? As vestes simbolizam a justiça do Senhor Jesus e a transformação interior, ou seja, de dentro para fora. Tendo os dois combos, reforma e reavivamento em nossa vida, certamente multidões verás o espelho de Cristo Jesus em nossa vida. Quem estiver sem as vestes da justiça do Senhor Jesus demonstrar desprezo pela sua graça, sendo assim excluído do reino do governo de Deus. A parábola das vestes nos revela que as vestes espirituais são a justiça de Cristo e uma vida transformada pela fé. Sem elas, estamos em condição carnal, recusados pela graça do Senhor Jesus e com entrada excluída de morar com Ele. É crucial estarmos revestidos de Cristo Jesus, ou seja, precisamos colocar de lado nossas justiças próprias, status e títulos, pois essas são as nossas identidades do nosso orgulho e egoísmo carnal. Essas são as nossas identidades carnais que devem morrer para dar lugar às vestes de Cristo Jesus em nossa vida, nos transformando em uma única identidade que é a do Senhor Jesus Cristo. Realizado por Alessandro Souza.